A cidade estava em silêncio. Ou quase. As ruas de São Paulo, que minutos antes vibravam com o tráfego incessante e o murmúrio das multidões, agora pareciam cenários de um filme de guerra. Nos noticiários, a voz trêmula dos apresentadores tentava transmitir urgência, mas nenhum alerta poderia preparar a população para o que se desenrolava. Monstros invadindo as metrópoles do mundo inteiro, devastando cidades inteiras e destruindo despertados de nível A, mortos como se fossem meros humanos comuns. Ataques simultâneos em Tóquio, Nova York e São Paulo. Despertados de nível A, mortos em menos de 24 horas. A população entra em pânico total. No centro de São Paulo, ruas inteiras estavam abandonadas. Edifícios de vidro e concreto despedaçados lembravam cenários de guerra. Um cheiro intenso de ferro queimado, fumaça e carne queimada preenchia o ar. Carros capotados bloqueavam avenidas inteiras, enquanto as sirenes soavam sem parar. Kael, um motoboy de 24 anos, acelerava sua moto entre os escombros, desviando de destroços e corpos espalhados. Seus olhos corriam freneticamente pela rua, observando movimentos rápidos, saltos e investidas de monstros. Pequenos, mas letais, os goblins de sangue atacavam em massa, usando ossos quebrados e fragmentos de metal como armas improvisadas. Alguns escalavam prédios para emboscar qualquer um que ousasse sair de um abrigo, outros se infiltravam em túneis subterrâneos, desaparecendo entre os túneis para reaparecer em outro ponto. Um grito cortou a noite, gelando Kael por um instante. Uma alma chorosa atravessava a rua, seu choro penetrante paralisando qualquer humano que ousasse encará-la diretamente. Kael sentiu um nó no estômago, mas desviou por centímetros, como se algo invisível guiasse cada movimento seu. O coração disparado e o instinto de sobrevivência se misturavam a uma sensação estranha, quase elétrica, que subia pela espinha. No horizonte, uma sombra colossal despencou sobre a cidade. Um titã avançava, esmagando carros e rachando o asfalto com cada passo, transformando ruas inteiras em crateras. Um despertado de classe tentou confrontá-lo. Braços de aço surgiam de sua pele, socos voando em direção ao gigante. Mas em segundos, o monstro esmagou o despertado com um único pisão, levantando uma nuvem de poeira que cegou Kael momentaneamente. Kael sentiu um impulso incontrolável. Em meio ao caos, ele viu uma família cercada por espirais de carne, criaturas que se multiplicavam a cada corte. Sem pensar, acelerou sua moto em direção a eles, desviando de membros arrancados que ainda se moviam, como insetos vivos. Cada passo, cada desvio, parecia guiado por uma força invisível, como se seus sentidos tivessem sido ampliados de forma sobrenatural. Ele notou algo novo em seu corpo. Seus olhos brilharam por um instante e uma interface holográfica surgiu diante dele, transparente e pulsante, flutuando no ar. Não havia som, apenas luzes e comandos silenciosos. Sistema de proteção ativo. Iniciando transferência de autoridade. Usuário, Kael. Antes que pudesse compreender, a rua inteira desapareceu em um flash de luz. Kael sentiu o chão sumir sob suas rodas, e em seguida, o vento passando pelo rosto em um espaço desconhecido. Quando abriu os olhos, estava em um terreno remoto, coberto por vegetação baixa, com céu noturno estrelado acima. O sistema anunciou: Zona segura ativada. Kael apenas observou, sem compreender. A zona segura estava ativa. O que é zona segura? Dentro dele, algo mais acontecia. Ele podia sentir seu corpo formigando, sensações fluindo pelo seu corpo. O sistema apareceu novamente. Absorção completa. 10 nanorobôs ativos. Enquanto olhava para a zona segura, Kael percebeu a magnitude do que acabará de acontecer. A cidade fora abandonada, destruída, e ele, um simples motoboy, estava agora isolado em um terreno seguro, somente ele e sua moto. Mas o que é nanorobôs? A sensação era estranha e de muito medo. Kael olhou para o horizonte. Luzes da cidade ainda piscavam entre a fumaça e os escombros. A devastação parecia interminável, e os despertados, outrora invencíveis, estavam caindo como peças de dominó. Ele percebeu a Terra agora não pertencia mais aos humanos, e não tinha nada para salvar a população. Kael, atordoado com o acontecido, subiu na moto e foi direto para casa ver se sua mãe estava bem, pois tudo estava acontecendo próximo onde moravam. Ao entrar em casa, sua mãe o abraçou com ternura e preocupação, conversou com ele e falou que ali não era mais seguro de se morar e que teriam que ir se mudar, porque as criaturas estavam em todo o bairro.
Ele respondeu. Para onde, mãe? Isso está no mundo todo. Não temos um lugar para se esconder, e a tendência é piorar. No meio da noite, Kael sentiu um misto de confusão. Ele não tinha superpoderes, nem armas extraordinárias. E o que era aquele sistema que apareceu para ele? Muitas perguntas sem respostas. Então surgiu o sistema. Nome: Kael, 22 anos. Nível 1. Habilidade passiva. Área segura 2000 metros. Nada pode entrar sem sua permissão. Nada pode danificar esta área. Mesmo o mais forte dos poderes pode abalar esta área. Quem estiver dentro dela está protegido de tudo e de todos lá fora. Habilidade ativa. Nível 1. Nanorobôs. 10 nanorobôs. Os nanorobôs são criaturas vivas que podem destruir e construir. São inteiramente obedientes ao mestre e podem se multiplicar ao destruir uma criatura. Para ativar basta falar destruir e apontar o dedo. Eles com a evolução terão iniciativa própria de ataque. Kael assustou ao ler a tela. Então, isso é real. Eu posso mesmo controlar estas criaturas? Kael respirou fundo, observando a tela, e falou: agora vamos ver esta área segura, e clicou na zona segura. O painel se abriu para ele, e estava escrito para desbloquear a entrada. Basta tocar na pessoa e falar liberar e a pessoa terá acesso na zona segura. Kael ficou em êxtase. Agora a mãe dele teria um lugar sem riscos para morar. Ele percebeu que podia salvar muita gente. Mas só salvaria quem realmente merecesse ser salvo, e queria manter isso em segredo. As ruas, agora distantes, eram um inferno. As transmissões ao vivo mostravam monstros devorando despertados lendários, famílias correndo e desaparecendo entre os escombros, cidades inteiras caindo em segundos. Kael sentiu o peso da responsabilidade. Ele poderia proteger, mas não conseguiria salvar todos. E isso o destruía. Ficou claro. Proteger qualquer um que conseguisse chegar até a zona segura, desde que fosse boa pessoa. Kael sentiu que os nanorobôs iriam ajudar nesta missão. Kael não conseguiu dormir. A noite parecia uma prisão de ansiedade, e o sono se recusava a chegar. Seu corpo se virava de um lado para o outro no colchão velho. Mas sua mente permanecia desperta, pulsando em pensamentos. Os nanorobôs flutuavam invisíveis no ar, como uma presença constante. Não havia som, não havia luz, mas ele sabia que estavam lá, como uma extensão da própria alma. A cada minuto que passava, a sensação aumentava. Ele precisava testá-los. Com um suspiro pesado, vestiu uma blusa preta, amarrou a mochila nas costas e saiu pela madrugada. O vento frio trouxe o cheiro metálico de sangue e ferrugem. A cidade estava em silêncio, mas não em paz. Criaturas rondavam. Goblins. Aberrações. Monstros que eram, na verdade, consequências de uma insanidade humana. Cientistas haviam comparado a invasão a testes de explosão de átomos. Brincar com forças além da compreensão. Do vácuo haviam surgido os monstros, e quando morriam, deixavam para trás cristais, fragmentos de energia pura. Esses cristais eram a chave para a evolução dos despertos, mas também uma maldição. Um cristal íntegro era poder. Um cristal danificado era morte e loucura, transformando homens em zumbis sanguinários. Kael sabia dos riscos, mas também sabia que precisava lutar. Kael atravessava os escombros de um viaduto quebrado quando ouviu passos leves, arrastados, ressoando como ecos na noite. 5 goblins vermelhos emergiram das sombras, suas peles carmesins faiscando sob a luz fraca da lua. Os olhos brilhavam em tons rubros, famintos, ferozes. Kael engoliu em seco. Ergueu a mão e sussurrou: destruir. O enxame invisível avançou. Sem som. Sem luz. Os nanorobôs penetraram nos corpos dos goblins através de seus poros, narinas e ouvidos. Em segundos, os monstros começaram a se debater, a gritar em agonia. Suas veias inchavam, suas peles rasgavam de dentro para fora. Explosão silenciosa. Carne, ossos e sangue se espalharam pelo chão rachado, formando um quadro grotesco de horror. O sistema brilhou diante dos olhos de Kael. Você eliminou 5 goblins vermelhos. Mais 20 nanorobôs. Total, 30. Kael respirava ofegante, observando os corpos caídos. No meio da carne destroçada, 5 cristais vermelhos brilhavam. Ele se agachou, pegou um por um e os guardou na mochila. O brilho pulsava suavemente, como corações ainda vivos. Era apenas o começo. Atravessando uma avenida destruída, Kael foi surpreendido por 10 goblins vermelhos. Eles surgiram de trás de carros queimados,
cercando-o em um arco mortal. Suas garras brilhavam, e seus dentes tilintavam em fúria. O coração de Kael acelerou. Mas ele já havia sentido aquele poder uma vez. Destruir. Absorver. O enxame avançou como poeira invisível. Os goblins gritaram, alguns ainda correndo em sua direção, mas caíam no meio do caminho, debatendo-se. As veias saltavam de suas peles, olhos explodiam em sangue, e ossos se partiam com estalos abafados. Um a um, eram rasgados por dentro, explodindo em banhos grotescos de carne e vísceras. Silêncio mortal. Apenas o som dos pingos de sangue escorrendo das carcaças. O sistema brilhou. Você eliminou 10 goblins vermelhos. Mais 70 nanorobos. Total, 100. Kael arfava. Seus punhos tremiam. No chão, 10 cristais vermelhos esperavam, pulsando suavemente como brasas. Ele os recolheu, limpou o sangue que escorria deles e os guardou na mochila. A cada passo, a carga em suas costas aumentava. E também, o peso de sua responsabilidade. O sol começava a nascer quando Kael chegou a um parque devastado. Árvores carbonizadas eram como esqueletos, e no gramado queimado havia manchas escuras de sangue seco. Foi ali que a horda surgiu. 20 goblins vermelhos avançando em fúria, como uma onda carmesim. Seus gritos ecoaram pelos prédios destruídos, rugindo com fome e ódio. Kael tremeu, mas ergueu os braços. Multiplicar. Devorem-nos. Desta vez, o enxame não era apenas um ataque. Era uma tempestade invisível. Os nanorobos se espalharam como um enxame de gafanhotos, mergulhando nos corpos dos goblins com fome insaciável. As criaturas gritaram, urrando, debatendo-se. Algumas caíam de joelhos, outras tentavam arrancar a própria pele, mas nada podia detê-los. E então, em um espetáculo grotesco, começaram a explodir em sequências, corpos rasgando, sangue voando, ossos partindo. O chão se transformou em um campo de carnificina. Os nanorobos emergiam de cada corpo despedaçado, multiplicando-se ainda mais, zunindo invisíveis como um trovão silencioso. O sistema soou. Você eliminou 20 goblins vermelhos. Mais 200 nanorobos. Total, 300. Nível aumentado. Habilidade ativa, nível 2. Kael caiu de joelhos, o coração disparado. O enxame agora circulava em torno dele, um manto invisível de morte e poder. No chão, 20 cristais vermelhos brilhavam como brasas em meio ao sangue e vísceras. Ele os recolheu, guardando-os na mochila já pesada. O brilho pulsava como se chamasse por ele. Mas não havia tempo para descansar. Ele precisava ir mais fundo. O cheiro guiou Kael. Um odor denso, de carne podre e sangue fresco, misturado à fumaça de fogueiras improvisadas. Quando atravessou a colina, viu o acampamento dos goblins vermelhos. Eram dezenas de cabanas de couro e ossos, erguidas em círculo. Fogueiras queimavam, iluminando os corpos de humanos pendurados como troféus. Pelo menos 30 goblins comuns se moviam ali, mas no centro havia algo maior. Um goblin gigantesco, com quase 3 metros de altura, pele carmesim como lava incandescente. Os músculos eram montanhas tensionadas, e seus olhos eram 2 brasas vivas de ódio e ferocidade. Ele empunhava uma clava de ossos e ferro, e quando olhou para Kael, o ar pareceu estremecer. O monstro rugiu, e todo o acampamento respondeu em uníssono. A batalha havia começado. Kael ergueu a mão, suando frio. Destruir. Silenciosamente. O enxame se espalhou, mergulhando nos corpos dos goblins comuns. O campo se tornou um inferno em segundos. Criaturas explodiam, vísceras eram lançadas ao ar, sangue escorria como rios vermelhos. O chão tremia com a multiplicação constante. Você eliminou 30 goblins vermelhos. Mais 400 nanorobos. Total, 700. Mas então o rugido ecoou. O goblin gigantesco avançou, esmagando o chão com a clava. Sua pele brilhava em tons carmesins, como se estivesse fundida em magma. Os olhos eram puro ódio, e seu corpo tremia de ferocidade. Kael apontou para ele. O enxame mergulhou. Os nanorobos penetraram pelos poros e feridas, espalhando-se pelo corpo do monstro. O gigante urrou, batendo no peito, tentando resistir. O chão tremia com seus passos. Por um momento, parecia que nada poderia derrubá-lo. Mas então veio a explosão. Um estalo interno. Um segundo. E depois, uma onda de carne e ossos rasgando o ar.
O corpo colossal se abriu como uma represa de sangue, espalhando fragmentos por todo o acampamento. Silêncio. O gigante havia caído. O sistema brilhou diante de Kael. Você eliminou um goblin gigantesco vermelho. Mais 300 nanorobos. Total, 1000. Nível aumentado. Habilidade ativa, nível 3. O corpo do monstro deixou para trás um cristal vermelho gigantesco, que pulsava como se fosse um coração vivo. Kael se aproximou, as mãos tremendo, e o guardou cuidadosamente na mochila. Quando ergueu o olhar para o horizonte, sabia. As batalhas estavam apenas começando. E ele agora carregava em si o poder de um exército silencioso.